assunto que iremos abordar hoje é sobre o Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, e a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. E para conversar sobre esse assunto, chamamos 3 universitárias da Universidade Estadual de Carangola. E para dar início, começaremos com a Jaqueline falando sobre a CAMEX. A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, da Presidência da República tem por objetivo a formulação, a adoção, a implementação e a coordenação de políticas e de atividades relativas ao comércio exterior, de bens e serviços, incluído o turismo, com vistas a promover o comércio exterior, os investimentos e a competitividade internacional do país. Ela também visa a facilitação do comércio. Mas o que seria isso? A facilitação do comércio visa a simplificação, harmonização, padronização e modernização de procedimentos de comércio. O papel da CAMEX nessa facilitação é reduzir o tempo e os custos de transação relativos ao comércio internacional, coordenando esforços de governo para ampliar a competitividade do comércio exterior brasileiro e eficiência da logística, que é a infraestrutura, o transporte, prestadores de serviços e coordenação da atuação governamental. Por meio do Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, a CONFAC, a COMEX promove reuniões com as agências e órgãos do governo intervenientes no comércio exterior, para aprimorar procedimentos e modernizar a legislação, buscando racionalizar a intervenção governamental nas exportações, importações e trânsito de mercadorias. Barreiras não tarifárias constituem hoje os maiores desafios para o acesso dos produtos brasileiros a outros mercados. A CAMEX busca uma melhor coordenação interna entre os órgãos do governo e o setor privado, com vistas à identificação, o monitoramento e a eliminação de barreiras aos produtos brasileiros no exterior. Empreende ainda esforços na busca da melhoria do ambiente regulatório doméstico, especificamente o relativo ao comércio exterior. Além do trabalho coordenado com a Casa Civil, a CAMEX conduz projetos de cooperação regulatória com outros países para disseminar no Brasil as experiências internacionais bem-sucedidas nesta área. A promoção da transparência, racionalização, simplificação da regulação do comércio exterior é um elemento importante para ampliar a competitividade do comércio exterior brasileiro. Compete à CAMEX estabelecer as diretrizes para as negociações de acordos e convênios relativos ao comércio exterior, de natureza bilateral, regional e multilateral. Compete também a esta Câmara propor as medidas que considerar pertinentes para proteger os interesses comerciais brasileiros nas relações comerciais com países que descumprem acordos firmados bilateral, regional ou multilateralmente. A CAMEX é responsável, entre outros, pela decisão de iniciar procedimento contencioso contra outros países ou de autorizar retaliação comercial quando cabível. Com relação à facilitação do comércio, a CAMEX visa a simplificação, a harmonização, a padronização e a modernização de procedimentos de comércio. O seu objetivo principal é reduzir os custos e o tempo de transação relativos ao comércio internacional. O papel da CAMEX é coordenar esforços de governo para ampliar a competitividade do comércio exterior brasileiro e também na eficiência da logística, que inclui a infraestrutura, o transporte, os prestadores de serviço,
e a coordenação da atuação governamental. Por meio do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio, a CONFAC, é que a CAMEX promove as reuniões com as agências e órgãos do governo intervenientes no comércio exterior para aprimorar os procedimentos e modernizar a legislação, buscando racionalizar a intervenção governamental nas exportações, importações e trânsito de mercadorias. As barreiras não tarifárias constituem hoje os maiores desafios para o acesso dos produtos brasileiros a outros mercados. A CAMEX busca uma melhor coordenação interna entre os órgãos do governo e o setor privado, com vistas à identificação, o monitoramento e eliminação de barreiras aos produtos brasileiros no exterior. Empreende ainda esforços na busca da melhoria do ambiente regulatório doméstico, especificamente o relativo ao comércio exterior. Além do trabalho coordenado com a Casa Civil, a CAMEX conduz projetos de cooperação regulatória com outros países para disseminar no Brasil as experiências internacionais bem-sucedidas nesta área. Com relação às negociações internacionais, compete à CAMEX estabelecer as diretrizes para as negociações de acordos e convênios relativos ao comércio exterior de natureza bilateral, regional e multilateral. Compete também a esta Câmara propor as medidas que considerar pertinentes para proteger os interesses comerciais brasileiros nas relações comerciais com países que descumprirem acordos firmados bilateral, regional ou multilateralmente. No nosso vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a Siscomex com a Tânia e a Cristina. A CAMEX é um sistema integrado de comércio exterior e ele tem por objetivo permitir que todo o processo do comércio exterior, tanto para exportação quanto para importação, ocorra através de uma única base de dados. Uma empresa, quando quiser importar ou exportar, precisa ter acesso ao Siscomex. E é lá no Siscomex que ele vai registrar todas essas operações. No caso das importações, existem diversos órgãos que interferem no processo da importação. Por exemplo, temos a Secretaria de Comércio Exterior, que é da Receita Federal, temos o Banco Central Brasileiro, temos também os órgãos que a gente chama de órgãos anuentes, como, por exemplo, o Ministério da Saúde. Para autorizar a importação de produtos ligados à saúde humana, a empresa precisará ter um parecer favorável do Ministério da Saúde. Um dos objetivos do Siscomex foi facilitar o processo tanto de importação quanto de exportação. No caso da importação, particularmente, ela envolve 3 momentos diferentes: o momento administrativo da importação, o momento fiscal da importação e o momento cambial da importação. O momento administrativo é quando a empresa cuida de pedir a licença, se for o caso da importação do produto. No momento fiscal da importação é aquele momento em que a empresa faz a liberação daquelas mercadorias na alfândega, apura e paga os impostos devidos por aquela importação. O momento cambial é o momento em que a empresa remete o dinheiro para pagar aquela mercadoria importada ou para pagar um serviço lá no exterior. O Siscomex auxilia no controle desses 3 momentos: o momento administrativo, o momento fiscal e o momento cambial. Já no caso da exportação, há também momentos distintos, que também está controlado dentro do Siscomex. Ele é um sistema totalmente web. Faz toda a imputação de dados, informações e acompanhamento de todo o processo. Toda operação de importação ou de exportação não necessita de habilitação no Siscomex. Algumas operações de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas estão dispensadas de registro no Siscomex. As modalidades de habilitação no Siscomex são pessoa jurídica e pessoa física. A modalidade de pessoa jurídica está subdividida nas submodalidades expressa, ilimitada e limitada. O microempreendedor individual pode ser habilitado no Siscomex como pessoa jurídica.
uma entidade não personificada pode ser habilitada no comércio exterior, conforme o artigo da 2ª Portaria COANA número 123 de 2015. As seguintes entidades não personificadas podem ser habilitadas para operar no comércio exterior, como sociedade em conta de participação, grupo de sociedades, empresa domiciliada no exterior, serviço notarial e registral, cartório, condomínio, edilício, fundação ou associação domiciliada no exterior, empresa individual imobiliária, produtor rural, pessoa física e representação diplomática estrangeira. O Siscomex é a mais importante ferramenta de trabalho implementada na história recente da aduana brasileira, um verdadeiro divisor de águas, porquanto permitiu compatibilizar eficiência operacional com controle fiscal, modernização com segurança, efetividade com impessoalidade. É um sistema vivo na exata medida que admite incorporar novos modos de controle e gestão. Com a criação do Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, instituído, o governo brasileiro proporcionou ao setor importador uma sistemática administrativa ágil e moderna, integrando as atividades a fim de diminuindo os entraves administrativos, fiscais e cambiais, no registro, acompanhamento e controle das diferentes etapas das operações de exportação. Desde 1993, com a criação do Siscomex, todo o processamento a ser registrado via sistema e analisados online pelos órgãos que atuam em comércios exterior, tanto os chamados órgãos gestores, como os órgãos anuentes que atuam apenas em algumas operações específicas, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério do Exército. O Brasil é o único país do mundo a dispor de um sistema de registro de exportações totalmente informatizado. Isso permite que um enorme ganho em agilização, confiabilidade, rápido e acesso a informações estatísticas, redução de custos. Trata-se de um sistema de alta qualidade com reconhecimento internacional. Na concepção e no desenvolvimento do sistema foram harmonizados conceitos, códigos e nomenclaturas, tornando possível a adoção de um fluxo único de informações, tratando pela via informatizada que permitiu a eliminação da coexistência de controles e sistemas de coleta de dados paralelos à redução de custos administrativos para todos os envolvidos no sistema. É devido ao Siscomex que o Brasil conta hoje com uma das mais modernas estatísticas de comércio exterior do mundo, com a apuração dos resultados da balança comercial semanalmente. Durante esses 10 anos de existência, o Siscomex tornou-se uma ferramenta poderosa e moderna para o incremento das exportações brasileiras. A base de usuários é bastante ampla, com mais de 50 mil pontos conectados, sendo que atualmente 80% dos documentos emitidos via Siscomex são processados no escritório das próprias empresas envolvidas nas operações de exportação. Exportação ou através de terceirizados, despachantes, bancos, depositários e transportadores. Cabe registrar que apenas dos avanços significativos, alguns problemas persistem face com as constantes necessidades de atualização das rotinas, as novas regras e práticas desenvolvidas no procedimento de maior complexidade ou burocracia, causando ainda perdas de tempo e custos não previstos pelos usuários. Com o Siscomex importação foram desenvolvidas e implantados aperfeiçoamentos importantes, como o do Limbrec eletrônico, sistemas de apoio às exportações que anualmente movimentada acima de 20 bilhões de mercadorias. No Sistema Integrado de Comércio Exterior, a modalidade mais comum para os pequenos negócios no início de seu processo é a habilitação simplificada. Em termos legais, o primeiro passo para o empreendedor que deseja vender seu produto no exterior é certificar-se de que sua empresa está devidamente constituída e legalizada e condições essenciais para que ela possa passar a exportar ou importar. Uma vez a empresa constituída e legalizada, deverá ser providenciada
a habilitação para utilizar o Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, também conhecida como habilitação ou senha no radar. Esta habilidade consiste no exame prévio daqueles que pretendem realizar operações de comércio exterior. O Siscomex é um instrumento informatizado por meio do qual é exercido o controle governamental do comércio exterior brasileiro. É uma ferramenta facilitadora que permite a adoção de um fluxo único de informações, eliminando controles paralelos e diminuindo significativamente o volume de documentos envolvidos nas operações. O Siscomex promove a integração das atividades de todos os órgãos gestores do comércio exterior, incluindo câmbio, permitindo acompanhamento, orientação e controle das diversas etapas de processo importador ou exportador. Antes de iniciar suas operações de comércio exterior, toda pessoa física ou jurídica deve comparecer a uma unidade de Receita Federal para obter sua habilitação. Atualmente, a legislação que trata da habilitação de importadores e exportadores está disciplinada pela Instrução Normativa RFB número 1603, de 15 de dezembro de 2015, pela Portaria Coana número 58, de 26 de julho de 2016. Conforme informe a Receita Federal, existem basicamente 4 modalidades de habilitação do Siscomex: ordinária, simplificada, especial e restrita. Elas variam de acordo com o tipo e a operação do interveniente. Habilitação ordinária, destinada à pessoa jurídica que atua habitualmente no comércio exterior. Nessa modalidade, a empresa está sujeita ao acompanhamento da Receita Federal com base na análise prévia da sua capacidade econômica e financeira. Habilitação simplificada. Para as pessoas físicas, as empresas públicas ou sociedades de economia mista, as entidades sem fins lucrativos e também para as pessoas jurídicas, que se enquadram nas seguintes situações: constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital aberto, bem como suas subsidiárias integrais, habilitadas a utilizar o despacho aduaneiro expressivo, linha azul, que atue exclusivamente como pessoas jurídicas encomendantes, que realizem apenas importações de bens destinados à incorporação ao seu ativo permanente. A habilitação mais comum para MPE no início do seu processo de comércio exterior é a modalidade de habilitação simplificada. Entretanto, cabe à empresa avaliar se essa modalidade atende às suas necessidades e, com a base nesta avaliação, escolher a modalidade mais adequada, atendendo aos seus respectivos requisitos. Informações mais detalhadas sobre a habilitação, o acesso a Siscomex, certificação digital e Siscomex Web pode ser encontrado no site da Receita Federal, conforme já mencionado, e no site Aprendendo a Exportar. Em termos legais, o primeiro passo para o empreendedor que deseja vender seu produto no exterior é certificar-se de que sua empresa está devidamente constituída e legalizada, condições essenciais para que ela possa passar a exportar ou importar. Uma vez a empresa constituída e legalizada, deverá ser providenciada a habilitação para utilizar o Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, também conhecido como habilitação ou senha no radar. Esta habilitação consiste no exame prévio daqueles que pretendem realizar operações de comércio exterior. O Siscomex é um instrumento informatizado por meio do qual é exercido o controle governamental do comércio exterior brasileiro. É uma ferramenta facilitadora que permite a adoção de um fluxo único de informações, eliminando controles paralelos e diminuindo significativamente o volume de documentos envolvidos nas operações. O Siscomex promove a integração das atividades de todos os órgãos gestores do comércio exterior, inclusive o câmbio, permitindo o acompanhamento, orientação e controle das diversas etapas de processo exportador e importador. Existem 2 tipos de exportação: são direta e indireta. A exportação indireta é aquela operação de compra no exterior, realizada através de uma trade compra, uma empresa intermediária.
Essa empresa poderá ter a exclusividade da operação do produto desejado ou ser apenas um facilitador intermediário entre o importador e o exportador. Exportação direta é quando se exporta para uma pessoa ou empresa em particular e é inscrito no Siscomex. Para se habilitar no Siscomex, a pessoa jurídica é uma entidade formalmente constituída, cadastrada no CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, na Receita Federal do Brasil, que registra as informações cadastrais das pessoas jurídicas e de algumas entidades não caracterizadas como tais. Para a pessoa física, entende-se a pessoa natural cadastrada perante o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Ambas são identificadas no formulário requerente de habilitação. A capacidade financeira da pessoa jurídica requerente para operar no comércio exterior em cada período consecutivo de 6 meses será estimada com base na soma de recolhimentos efetuados pelo requerente nos últimos 5 anos calendário anteriores. O protocolo de requerente obtidos nas bases de dados da RFB, Receita Federal do Brasil, para as empresas optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequenos portes simples nacional. Serão considerados apenas valores obtidos por contribuição previdenciária relativa aos funcionários empregados pelo requerente. Os débitos tributários são recolhidos, não serão considerados para fins de apuração da capacidade financeira estimada do requerente. São calculados o limite de $50 mil e $150 mil para importar esse limite. Não é válido para exportação, no caso de exportar, o limite não são definidos. O microempreendedor individual pode ser habilitado no Siscomex como pessoa jurídica. Uma empresa recém-constituída pode ser habilitada no Siscomex, apesar de não possuir histórico de recolhimento tributário e previdenciários. Não há impedimento na habilitação baseada exclusivamente nesses critérios. Para a operação por conta e ordem, a empresa envolvida nessa operação necessita de habilitação no Siscomex, tanto o importador quanto o adquirente encomendante. Há produtos que são proibidos de se importar, como detergentes não biodegradáveis, determinados agrotóxicos e materiais usados em desacordo com a legislação. Habilitação no Siscomex ou radar da Receita Federal para importação. Para se habilitar no Siscomex, a pessoa física deve exportar sem fins comerciais. A pessoa jurídica está dispensada na habilitação do Siscomex. Pessoa jurídica que pretende relacionar as operações de exportações sem limite de valor ou importação com limite de $50 mil semestrais podendo exportar produtos do Brasil para outros países sem limite de valor. A importação, exportação ou internação são sujeitas a registro no Siscomex ou quando optar pela utilização de formulários de declaração simplificada de exportação e importação. A exportação ou interação realizadas por intermédio da empresa brasileira de Correios e Telégrafos ou de empresas de transportes expresso internacional, ou retificação ou consulta de declaração por pessoa jurídica que tenha operado anteriormente no comércio exterior. Nesse caso, deve-se observar a necessidade de credenciamento de representante legal para a prática das atividades relacionadas com o despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro é o procedimento fiscal pelo qual o exportador desembarca a mercadoria para o exterior, seja a título definitivo ou não, conforme artigo 438 e 443 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto número 91.030 de 5/8/85. O exportador, já com o RE definido, está como solicitação de despacho SD, junto à Secretaria da Receita Federal, SRF, via Siscomex. A mercadoria tem que estar disponível normalmente em recinto alfândego, acompanhada de seguintes condições. Primeira, via da nota fiscal
para encargos marítimos ou aéreos. Primeira via não fiscal, acompanhada dos originais do conhecimento de embarques e do Manifesto Internacional de Carga nas Exportações, por via terrestre, fluvial ou lacustre, que é a mesma que fluvial. Esses documentos são conferidos com dados do RE, caso a Secretaria da Receita Federal determine. Pode ser realizada a verificação a física de mercadorias. Feito isso, inicia-se o processo de despacho, com autorização de trânsito, embarque ou transposição de fronteiras. No final, a fiscalização ou embarcador faz a confirmação da documentação chamada de observação, que é registrada eletronicamente no Siscomex. Desde 1994, com obrigação de instrução normativa, a Secretaria da Receita Federal, número 28, um despacho aduaneiro de exportação pode conter um ou mais registros de exportação, desde que esta se refira cumulativamente ao nome exportação, a mercadoria exportadas para um mesmo país de destino, a mercadoria negociadas na mesma moeda e na mesma condição de venda, a operação com as mesmas enquadrantes, ou seja, sobre o mesmo código, exemplo, exportação sem cobertura cambial, exportação financeira e etc. A mesmo local de embarque, a seleção parametrizada, outro índice fundamental que atua sobre os critérios da Secretaria da Receita Federal, economicamente os mercadores para 3 canais distintos, que determinam o tipo de verificação pela qual passará a operação antes do embarque. Canal verde. A mercadoria tem passagem livre. Canal verde. Tá? E o canal verde tem passagem livre. O canal amarelo é feita a verificação física e documental. Após esta verificação física e documental, a Receita Federal emite um desembaraço secretariado da exportação, documento que comprova o embarque da mercadoria para o exterior, com substância a operação e tem a força legal para que os fins administrativos, cambiais e fiscais termos utilizados no despacho. Unidade de despacho, estabelecimento da Secretaria da Receita Federal responsável pela verificação da carga de documentos e do sistema, ou seja, conferência física e desembarque de mercadorias. Zona primária. Compreende os portos e aeroportos alfândegos, assim como aérea, adjunto ou pontos de fronteira, alfândegas. Zona secundária. Compreende a parte restante do território aduaneiro, nele incluídas as águas territoriais e espaço aéreo, recintos alfândegos de zonas locais destinadas à movimentação e o depósito sob o controle aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, recintos alfândegos de zona secundária, entrepostos, depósitos, terminais e outras unidades destinadas ao armazenamento de mercadorias sob controle aduaneiro. Unidade de embarque é o local da Secretaria da Receita Federal onde ocorre a saída fiscal de mercadoria. Trânsito aduaneiro, operações de transporte com suspensão de tributos de mercadoria do local de origem ao local de embarque. Ocorre quando a unidade de despacho define da de embarque e despachos aduaneiros especiais e através das mercadorias de regime aduaneiro especial. Pode-se importar ou exportar, com suspensão de tributos. As modalidades nas exportações, no trânsito aduaneiro, na exportação, permite o transporte de mercadorias pelo território nacional, com suspensão de tributos sob controle da autoridade aduaneira. O regime concedido pela Secretaria da Receita Federal pode ser aplicado no transporte de mercadorias nacional ou nacionalizada, verificada ou despachada para exportação para embarque. A legislação aduaneira, embora ainda não tenha explicação, incorporar as definições acima,
determinam que essa atividade exercida pelo próprio interessado é diferente pelos seus dirigentes ou empregados, com veículos empregatícios exclusivos, ou armazenamento de área alfândega para território posterior, embarque, ou ainda para condição em veículo com destino no exterior. O país de suspensão é contado a partir do desenvolvimento do trânsito adquirido até o momento de certificação da chegada de mercadorias no destino. Exportação temporais permite a saída de mercadorias do país que estejam vinculadas e reimportação no prazo mínimo de 2 anos. Destina-se de casas, conserto, reformulares, restauração, beneficente, transformação, elaboração ou montagem, além de produtos destinados a feiras e eventos. A opção pelo regime consta no registro de exportação. No retorno de mercadorias serão exigidos tributos incidentes sobre o material empregado na execução de serviço para os casos de conserto, reparo e restauração, ou sobre o valor agregado no produto quando realizado aperfeiçoamento passivo, conforme a portaria NF 675/94. Entrepostos aduaneiro na exportação, também concedido pela Receita Federal, possibilita o depósito de mercadorias a serem exportadas em local determinado, com suspensão de pagamento de tributos e sob controle fiscal, ele de prazo de 1 ano, prorrogável por igual período. Em situações especiais, a prorrogação pode ser de até 3 anos, estado a prazos de pensamento, cuja tolerância é de 45 dias. O exportador deverá optar por iniciar o despacho da mercadoria e reentregá-la ao seu estoque, pagando os tributos suspensos. Caso isso não seja aceito, a mercadoria é considerada abandonada e vai a pedimento. O despacho aduaneiro e seus ajudantes praticam autos relacionados com o procedimento fiscal de despacho aduaneiro, os quais hoje estão anexados basicamente nos artigos 1º do Decreto número 646, de 9/9/92, atualmente regulamentado no artigo 5º do Decreto-Lei número 24.472, de 1/9/88. Essas atividades básicas estavam pressupostas no artigo 560 do Regulamento Aduaneiro, baixado com o Decreto número 91.030, de 5/3/85. A principal função do despachante aduaneiro é a formulação da chamada Declaração Aduaneira, cujo conceito moderno foi delimitado pela Convenção de Quioto das Nações Unidas e abreviados pelos princípios da legislação aduaneira do mundo, entre eles aos mais importantes blocos econômicos formados após guerra, União Operacional e Mercosul. Tal declaração consiste na preposição da destinação a ser dada aos bens submetidos no controle aduaneiro, na afirmativa de que se encontra seu danos e requisitos legais estabelecidos no regime pretensionacional e no compromisso formal do comprometimento das obrigações derivadas da deslocação. A importância administrativa e fiscal de qual se reveste dita declaração faz com que a maioria dos países desenvolvidos a exijam e preveja responsabilidades dela decorrentes. Comunicação, essa dirigida aos importadores e exportadores, aos profissionais que atuam no procedimento fiscal, pertinente desenvolvidamente concedidos no Brasil. Esses profissionais agem mediante procuração. Olá pessoal, para dar continuidade ao nosso vídeo, agora entrevistaremos a artesã Simone de Oliveira, uma empresária empreendedora que realiza exportação indireta para seus clientes. Vocês já sabem o que é uma exportação indireta, como a Tânia já falou, e agora vocês irão conhecer como funciona numa empresa. Vem com a gente!
tarde, Simone. Você poderia começar nos contando mais sobre a sua empresa, como que você começou no ramo do artesanato? Bom, eu comecei a empresa há uns 17, 18 anos atrás e eu vendia salgadinho na rua. Meu pai tinha uma lanchonete, era outro ramo, né? E comecei a fazer porta-retrato em folha de zinco, fazia também umas velas, uns sabonetes e comecei a vender isso para os amigos. E comecei a vender. Quando você viu que estava dando certo a fabricação dos produtos, e principalmente das luminárias que são tão famosas? Nesse vender na rua e vender para os amigos aí, quando eu comecei a vender mesmo para os amigos as primeiras peças, eu vi que o negócio tinha jeito, que eu tinha jeito para o artesanato e que isso ia ser bacana. Então eu comecei a investir nisso, comecei a fazer umas peças, comecei a elaborar umas peças mais transadas e foi fluindo, né? Como a gente já conversou antes, você faz exportação indireta. Você pode nos explicar sobre esse processo? A exportação indireta é o seguinte, a gente vende para vários países, porém, somente a gente entrega isso no Brasil. Nós não fazemos os trâmites legais de exportação. Então, como a gente já conversou antes, a Simone faz exportação indireta. Você pode nos explicar melhor sobre esse processo? A exportação indireta é quando a gente faz a exportação, mas quem cuida dos trâmites todos é uma trade. Então, assim, nós vendemos hoje para vários países, porém, quem cuida dessa parte da documentação são as trades onde o cliente indica. Então, por exemplo, a gente vende para Israel. O meu cliente de Israel, ele compra o meu produto, compra da Maria, compra do José. Todo mundo, nós três, mandamos isso para São Paulo, ou para o Rio, né, onde ele tiver a trade. E essa trade faz toda a documentação para seguir viagem no navio, ou aéreo, né? Então, quem cuida desses documentos é a trade, normalmente. Para enviar qualquer produto ao exterior, exige-se todo um processo de qualidade dos produtos na embalagem, senão eles não são aceitos para o comércio. Como funciona essa análise no Brasil, então? Bom, eu fiz um curso agora, no semestre passado, para internacionalização do produto, onde a gente aprende o que pode entrar no país. A gente faz primeiro uma análise do país. O que o país precisa, o que o país não pode ter no seu produto que ele não vai aceitar quando chegar lá. Então a gente faz uma... Exige-se todo o processo de qualidade dos produtos na embalagem, senão esses não são aceitos nos países. Como funciona essa análise no Brasil, então? Eu fiz um curso nesse último semestre onde ensinava a internacionalizar o produto. Então, assim, a gente faz uma avaliação no barbante que a gente usa, na cola, no verniz, no ferro, na tinta. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque tem países que não deixam entrar. Então, por exemplo, se tem algum componente no produto que eu uso, assim, da composição de algum produto que eu uso, que é proibido entrar no país, o meu produto vai chegar lá, ele não vai voltar, porque não compensa que ele volte, mas ele vai ser queimado, vai ser todo incinerado. Então, a preocupação dos países com o que entra no país deles, né, é bem rígido, né, é bem severo isso. Para quais países ou estados que você manda seus produtos? Vocês estão pensando em novos países para exportar? Hoje, por exemplo, a gente vende para o Brasil. Ok. Para quais países ou estados que você manda seus produtos? Vocês estão pensando em novos países para exportar? Olha só, hoje a gente pode dizer que a gente vende do Iapoca ao Chuí. A gente vende para quase todo o Brasil, praticamente. Sendo que praticamente 70% do que a gente fabrica vai no Rio Grande do Sul. E nós exportamos assim, para Israel, já mandamos produtos nossos para os Estados Unidos e para Milão. E o nosso objetivo agora, que eu chamo de projeto dos sonhos, é começar a pegar a Europa. Então, é projeto, né, exportar com mais vontade. Né? E a gente já manda alguma coisinha, mas gostaria muito que fosse container só meu. Qual país você mais vende? O Brasil, né? É o que a gente mais vende. E hoje, quando a gente fala em exportação, nós fazemos 3 exportações por ano para Israel. É uma média mais ou menos assim.
parte sustentável veio depois. Então a gente fabrica móveis e agora a gente está fazendo ecojoias também. Legal. Quem acompanha o processo aduaneiro dos produtos? É alguém da própria empresa? Olha só, a gente não tem esse sistema ainda, né? Essa programação aduaneira ainda, porque assim, a gente vende para o Brasil. Então, essa pessoa que compra nosso produto, ela compra e eu mando para São Paulo, por exemplo. E quem faz os trâmites e faz a documentação toda desse acompanhamento aduaneiro é a trade que ele contrata. Você fez alguma especialização na área do comércio ou já sabia como lidar com isso? Na verdade, assim, eu venho de um comércio, né? Eu tinha uma lanchonete, a gente vendia muito na lanchonete, no salgadinho e tal. E depois, quando eu comecei a fazer essa parte do artesanato, vieram para Carangola, assim, foram trazidos pelo Sebrae cursos, né? De gestão, cursos de design, que foi fazendo, e aí teve a faculdade, abriu as portas aqui em Carangola, também fiz, né? Eu fiz a segunda turma de administração na faculdade. Então a gente vai se especializando à medida que vai aparecendo coisas, né? Por exemplo, agora eu fiz esse curso que vai internacionalização do produto. Então é gradativo. Gente, hoje encerramos a entrevista com a Simone e agradecemos a vocês por estar assistindo. Beijo grande, gente. Ó, espero que tenha sido legal aí, que traga aprendizado para vocês. Tchau.